Pessoal, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Estou aqui representando a Prefeitura Municipal de Campina Grande, a pessoa do prefeito Bruno Cunha Lima, e a Secretaria Municipal de Cultura, na pessoa de Gisele Sampaio, a secretária. Eu sou Rodrigo, sou gerente de projetos da Secretaria de Cultura, e gostaria, fico muito feliz de tê-los aqui, para que a gente possa tirar as dúvidas, ter uma conversa ampla sobre o edital, porque esse trabalho nós conseguimos a partir do próprio recurso do edital, que nos dá essa permissão, uma porcentagem para essa parte de operacionalização. Né? Tanto a parte dos pareceristas, que estamos contratando, como essa parte de oficinas, orientações específicas para o edital. Então, eu espero que vocês aproveitem. Isso foi uma parceria nossa com a empresa U2M, e que é responsável por assessoria de projetos, né, bem conhecida aqui na cidade, e gostaria muito que vocês aproveitassem essa noite, que é a primeira etapa do final de semana. Hoje estaremos explanando aqui através de slide, e amanhã estaremos fazendo um trabalho mais de produção do projeto, né? A partir vocês saírem mais ou menos com um esquema de como ter esse projeto para o edital. Tá? Então, aproveitem essa noite, escutem tudo que tem para escutar e tirem as dúvidas. O Iamara vai dizer como a gente vai proceder, primeiro a explanação, depois o espaço para tirar dúvidas, e que vocês fiquem bem à vontade para que a gente consiga sugar o máximo possível desse momento. Tá? Então, vou chamar o Iamara agora para continuar a explanação. Obrigado. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Então, como o Rodrigo falou, eu sou Iamara, eu sou representante da U2M. Nós trabalhamos com projetos e algumas outras áreas, mas a intenção é que a gente ajude vocês tanto a entender o edital, como potencializar o resultado desse projeto que vocês estão escrevendo, certo? Então, como empresa, nós atuamos na área de gestão, projetos e marketing, e o nosso intuito é ajudar a fomentar o conhecimento, seja em qual área for. Então, ajudar, seja na estruturação de projetos, seja no posicionamento, seja com oficinas, e seja o que a gente vai fazer com vocês hoje. Como o Rodrigo pontuou, hoje nós vamos iniciar falando de forma geral sobre o edital. Não vai estar só eu, tá? Manu e Suênia também aqui comigo. E a gente vai falar toda a estrutura geral. Amanhã, nós vamos fazer efetivamente uma oficina. O que foi que nós fizemos? Nós preparamos o checklist de documentação, para que vocês vejam se está tudo ok. E nós preparamos a estrutura base do projeto baseado no edital. Então, quem estiver aqui amanhã vai receber toda a estrutura, toda a orientação e assessoria do restante da equipe. Amanhã vem boa parte da equipe de projetos. Então, a gente vai ter a explanação geral e depois a gente vai dividir vocês por área e nós vamos assessorar nessa escrita. Primeiro ponto. Vocês vão escrever o projeto? Não. Nós vamos assessorar que vocês escrevam o projeto e vamos mentorar de acordo com o que cada um está fazendo. Vamos estar tirando dúvidas, então todas as áreas vão estar aqui amanhã para dar esse suporte na estrutura. A gente preparou um documento, uma estrutura base. Nós preparamos modelo de currículo, modelo de portfólio, modelo de prestação de contas. Então, organizamos tudo, modelo de cronograma. Vocês vão receber tudo isso, tanto físico amanhã para a gente trabalhar na oficina, quanto digital para que você organize e faça o seu projeto depois, certo? Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre toda a questão geral do edital. E quando a gente terminar a explicação, a gente vai abrir para que vocês tirem dúvidas. Eu sei que a maior parte das dúvidas vai ser para a Suênia, que é a parte de prestação de contas e a parte de tributação. Então, a gente vai explana todo e depois a gente vai abrir para que todo mundo tire sua dúvida. Ninguém vai sair daqui com dúvidas. E amanhã a gente vai estar exatamente nessa estrutura de oficina para que todo mundo seja assessorado naquilo que está escrevendo, certo? Então,
Uma das frases que rege o nosso trabalho é esse: todo crescimento requer investimento de tempo com foco nas pessoas e ajuste nos processos. O que nós estamos fazendo aqui hoje é ajustar processos, organizar para que vocês entendam como funciona. Antes da gente iniciar, deixa eu só dizer uma coisa para vocês. Quando a gente ouve o nome projeto, a gente se arma todo achando que projeto é uma coisa muito difícil. Projeto não é difícil. Você faz projeto todos os dias e você não sabe. Quem aqui já organizou um aniversário, levanta a mão. Quem aqui já planejou uma viagem, levanta a mão. Você fez projeto. Projeto é todo o planejamento de recursos, pessoas e estrutura que você faz, que tem começo, meio e fim e um resultado esperado. Se você fez isso, você já fez projeto. A diferença é que nós hoje estamos com um projeto para escrever de captação de recurso. E esse projeto de captação de recurso, ele atende a um edital. Então, isso deixa só os pré-requisitos mais estreitos para você fazer. Então, são coisas que você só precisa entender como é que eles funcionam, certo? E vamos primeiro para o alinhamento. Manu, vem para cá que vai me ajudando. Deixa eu ver se está ligado o outro. Pessoal, Emanuele faz parte da equipe, Manu para os íntimos, já estamos todos íntimos aqui, não é isso? Então, essa é Manu. E Manu, acho que quem mais destrinchou esses editais, todos nós lemos, todos nós estudamos, mas o material, quem mais destrinchou esse material foi ela. Então, ela vai dar todo o suporte agora nessa questão do alinhamento, quando ela falar, você se apresenta, certo? A primeira coisa é que escrever o projeto não vai garantir que você vai receber o recurso. Vamos primeiro alinhar as expectativas. Estar aqui e escrever o projeto não quer dizer que o projeto vai ser aprovado e que você vai receber o recurso. Quer dizer que você vai tentar o seu melhor para que isso aconteça. O Iamari, se não acontecer, experiência válida para o próximo. E deixa eu dizer uma coisa a vocês, a gente fez, eu estava conversando até com o Rodrigo, a gente fez um apanhado geral, só na área de cultura, tem uns 15 editais abertos até setembro. Então, não só existe a Paulo Gustavo. Então, existem outras áreas e a gente vai trazer para vocês amanhã alguns caminhos para quem quiser permear por outras áreas também. Dentro da parte cultural, existe muita coisa legal aberta que dá para você concorrer. É só procurar nos lugares certos. Segunda coisa, toda a documentação precisa estar de acordo com o edital. O que o edital pedir, você tem que colocar. Esqueci um documento. O que é que acontece? Já era. Boa noite, gente. Então, gente, esqueci um documento, já era. Por quê? Para que serve aqueles pré-requisitos que tem lá no edital? Serve para eles fazerem um filtro. O primeiro filtro. Ah, mas meu projeto é maravilhoso. Quando eu vejo lá a documentação e vi que faltou um documento, a comissão não vai nem ler o seu projeto. Ele já é indeferido automaticamente, porque o próprio edital diz que na falta de documentação é indeferido. Você perde o direito de participação. Então, nós preparamos o checklist para vocês, mas é importante que vocês olhem toda a documentação, se está tudo ok, se não esqueceu de nada, se tem que autenticar, é no nome do proponente, se está no endereço certo, se está tudo ok. É importante que vocês tenham esse entendimento. Que, mas aí eu esqueci, depois eu entrego. Não, se você esqueceu, já era. Não tem como você fazer isso novamente. Outra coisa é, todos os anexos devem ser devidamente preenchidos. Alguém aqui chegou a ler o edital? Eu sou professora, gente. Levanta a mão, me ajuda. Alguém aqui chegou a ler o edital? Pronto. É complicado, né? Porque são 25 páginas, são vários termos técnicos. Mas aí a gente vai mostrar a vocês como é que você faz essa leitura de acordo com as etapas. A etapa inicial é, que documentos eu preciso? Aí eu preparo o documento. Depois eu vou entender qual é o objetivo com que eu estou submetendo aquele projeto. Sabe por quê? Porque lá no edital, mas foi 3,2 milhões para Campina Grande. Ótimo, mas ele foi dividido, viu? Tem alguns projetos que o aporte é de R$3.000. Então, você tem que entender se o valor que você está querendo, ou melhor, que você tem direito baseado no edital, ele vai suprir o objetivo inicial do seu projeto.
Porque muitas vezes a gente escreve o projeto não entendendo se aquele valor vai me ajudar ou não. E é necessário que você alinhe essa expectativa. E aí, já entrando na parte de Suênia, tem uma questão. Não é o que está lá que você vai receber, porque o próprio edital diz que o recolhimento tributário já vai ser direto na fonte. Então, já não é aquele valor que está ali. Então, é importante que a gente tenha esse entendimento. E todos os arquivos têm que ser salvos no formato. Salvei tudo em PDF, coloquei os vídeos tudo em HD e te esqueci de um documento. Coloco depois, está fora. Tem que ser criterioso. Acho que uma das principais características, eu tenho certeza, que uma das principais características de quem trabalha com projetos é organização. Você precisa ser uma pessoa extremamente organizada, principalmente na prestação de contas. Porque, senão, você não consegue fazer isso direitinho. Manuto, fica à vontade. Vamos lá, pessoal. Boa noite. Cada projeto, ele é único. Então, o seu projeto, ele precisa ser inédito. A sua proposta, ela vai ter que estar de acordo com o edital. Você vai ver lá no edital, são 2 editais, né? O 3, ele vai ter as linguagens dele, o 4, ele vai ter as linguagens dele. Então, você vai ter que escolher uma daquelas linguagens e, dentro dela, escrever uma proposta inédita. Não adianta, pessoal, você querer contemplar, o meu projeto eu posso fazer uma linguagem audiovisual e uma linguagem de ficção e uma linguagem de documentário. Não vai, você tem que escolher uma. Cada proponente tem que enviar uma proposta por edital, ok? Você tem que detalhar o seu edital de acordo com a realidade do que você vai executar. Então, o seu objetivo, ele tem que estar casado com o seu cronograma, que tem que estar casado com o seu orçamento. Não adianta você colocar uma coisa ali que você não vai fazer ou designar o dinheiro para algo que na prática não é aquilo que você vai fazer, porque você tem que lembrar que o seu projeto ele tem começo, meio e fim. Então, o começo, o meio e o fim tem que estar casados. Se você não casa o seu começo, o seu meio e o seu fim, você vai ter problemas em alguma etapa do seu projeto. Então, você tem que ser criterioso com a sua ideia e tem que ser realista com aquele valor que está ali. O valor que está sendo ofertado vai dar para eu executar o que eu quero? Quando eu fizer meu planejamento, vai estar tudo de acordo? Se vai, ok. Se não vai, nem adianta você tentar, porque você vai ter problema. A questão dos direitos autorais também é uma coisa que vocês têm que ter muito cuidado. Vocês têm que estar em busca de todas as autorizações, porque isso também traz um problema. O Iamara falou, né, que a questão de quem trabalha com projetos tem que ser organizado. Então, os nossos critérios, quando a gente trabalha com projeto, é evitar problemas, porque acaba que uma coisa que seria positiva, se vocês não tiverem os devidos cuidados, pode se tornar uma coisa negativa. Então, aqui o que a gente quer é orientar vocês ao máximo para que vocês tenham êxito, né, na aprovação do projeto de vocês, mas que isso seja positivo e não traga dores de cabeça no futuro. Então, vocês têm que ver, dentro da proposta de cada um, quais as autorizações que eu preciso. Vou utilizar uma música, preciso da autorização do compositor. Então, tudo isso vocês têm que pensar, né, quando vocês estão planejando e escrevendo a proposta de vocês. Outra coisa extremamente importante, esse edital é um edital de fomento. Então, vocês têm que estar atentos à contrapartida social. Quem leu o edital com atenção, acredito que viu que em cada edital, isso foi uma coisa assim maravilhosa, ao meu ver. Em cada edital, ele vai ter lá o tipo de contrapartida social que é esperada. Então, gente, está assim, está fácil. Basta você seguir, dentro da linguagem que você escolheu, a contrapartida que já está sugerida naquele edital, ok? E é uma parte assim, que vocês devem atentar, porque eu acho que a contrapartida social ela pode ser a cereja do bolo do projeto de vocês, ok? Então, gente, só reforçando uma coisa, essa questão da contrapartida social, entendam, existem vários tipos de projetos e vários tipos de editais. Existe o edital de fomento, que é esse, existe o edital de investimento.
A diferença principal é o seguinte: quando o edital é de fomento, eu não espero retorno financeiro daquele investimento que eu estou fazendo. Eu espero retorno social. Então, se você, na hora de colocar o seu projeto, você não consegue deixar claro na sua escrita qual é a contrapartida social que esse seu projeto ele traz para a comunidade onde você está inserida, para a região onde você está inserido, a forma com que você gera mudança social a partir disso, fica muito mais difícil de você conseguir atender aos pré-requisitos, porque tem, no próprio edital está dizendo lá, tem a parte mostrando como será feita a análise da banca do edital. Então, eles vão estar... Contrapartida social é um ponto crucial nesses editais de fomento. Você me perguntar, Iamara, dentro desses editais, o que é que eu preciso prestar muita atenção? Entendi que ele é de fomento, quer dizer que a contrapartida social é extremamente importante ao que eu estou fazendo. Então, qual é a minha atenção? Quais são os impactos que eu estou gerando? Quais são as mudanças? E a gente normalmente não usa e não trabalha muito com dados, mas para projetos, dados é extremamente importante. Não sei se vocês sabem disso. Dados para projeto ajuda você a fundamentar o que você está fazendo. Na minha região, tinha tantas crianças que viviam assim, assim, assim. Por causa do projeto, nós conseguimos mudar tantas crianças, que dá tantos por cento dessa população, que foi inserida de tal forma e tantos por cento alcançaram isso, isso e aquilo. Projeto é números. Então, você não vai fazer só baseado, não, eu acho que vai dar certo. Não. Quanto mais dados você tiver, quanto mais números você tiver, mais fundamentada está a sua proposta. E isso é extremamente importante. Iamara, não tenho acesso a isso. Gente, a internet facilita muito a vida da gente. Nós temos os censos. Você consegue mapear a sua região em relação a isso. E tem os próprios números do que você está fazendo. Então, baseado nos seus números, quais são os impactos que você está gerando que podem acionar a sua contrapartida. E a questão, como eu falou sobre a questão de ser inédito, eita, quer dizer que é um negócio assim que eu vou inventar agora? Não. Quer dizer que você não pode ter feito isso, e o edital deixa claro, que você não pode ter já apresentado isso, que você já não pode ter mostrado isso. Iamara, eu fiz parecido, para esse edital tem que fazer do zero. Eles querem propostas novas, eles querem propostas que realmente inovem dentro da área. O que é que isso é importante? Isso aumenta as suas chances de passar pelos pré-requisitos de avaliação que o edital está determinando, certo? Gente, essas observações gerais são alguns pontos nos editais que eles são comuns e nós transcrevemos idêntico ao edital, certo? A gente transcreveu do edital isso aí. E uma coisa importante é o seguinte: o valor do projeto será pago em parcela única. Eu até estava discutindo isso com o Rodrigo. Quer dizer que na hora que você passar por tudo, você vai receber o valor todo de uma vez. Iamara, que maravilha! Vamos comprar tudo na mesma semana. Ótimo, lembre-se que a prestação de contas é até dos 10 centavos que você tem que fazer. Eu já fiz uma prestação de contas de um projeto que eu tive que justificar porque sobrou 16 centavos numa conta. Porque eu tinha que justificar o valor integral do projeto. E eu tive que ir lá justificar que sobrou porque na soma de centavos acabou faltando isso, e aí a gente conseguiu isso, e sobrou 16 centavos no projeto. Então, receber em parcela única quer dizer que aumenta a sua responsabilidade lá na prestação de contas. Quando eles vão aportando de forma periódica, você vai se programando, entra de novo a organização, abre uma planilha. Iamara, não sei fazer uma planilha, compra um caderninho e coloque lá o que você está fazendo, a nota fiscal, anexo tudo. É extremamente importante que você faça isso. No pagamento à pessoa jurídica, a conta deverá estar no nome da empresa. Para o MEI, será exigida uma conta vinculada. Entenda, essas contas, segundo o edital, não pode ser com cônjuge, não pode ser dependente de ninguém. Você tem o proponente do projeto, tem que ser o titular dessa conta. Eita, Iamara, não prestei atenção nisso e coloquei uma conta que não era. E aí? Indeferido. Porque tudo isso vai ser avaliado no projeto. O valor pago ao proponente, pessoa física ou jurídica, não está isento de tributação de imposto, sofrendo retenção desses tributos direto na fonte. Eu não vou entrar nessa área não, que é a área de Suene, ela vai explicar isso bem direitinho.
Mas, gente, o valor que está lá não é o valor que você vai receber. Você não pode fazer o seu projeto baseado no valor integral que está lá. Você tem que fazer o seu projeto, é a sua planilha orçamentária já com o desconto. Por que, Iamara? Porque ele está retido na fonte. Quer dizer que ele já não vem para você. Se ele fosse deduzido, aí você recebia e prestava conta desse imposto. Mas ele vai ser recolhido. Então, quer dizer que você não vai ter aquele valor integral para executar o projeto. Então, é importante que entenda isso. Outra coisa importante, não estão previstos no edital o pagamento de gastos com reforma, melhoria, espaço físico pelo proponente. Recebi o dinheiro todo, que coisa maravilhosa. Começou a chover, caiu o telhado. E agora? Eu tenho dinheiro na conta do projeto. Eu vou lá e eu uso. Não. O valor que você recebe, ele tem que ser executado de acordo com a sua planilha orçamentária que você apresentou na hora que você submeteu o seu projeto. Você não pode usar esse recurso para nenhuma outra coisa que não seja o que esteja explanado lá. Porque, gente, se a sua prestação de contas for rejeitada, você pode se tornar inapto a participar de outros editais, você pode se tornar inapto a participar de outras, não só editais, mas também de subvenções de várias outras coisas, porque você não fez a prestação de contas do jeito correto. Então, não pode. Mas, Iamara, eu estou com o dinheiro lá, o negócio caiu, eu tenho que ajeitar. Infelizmente, é um dinheiro vinculado. Gente, dinheiro de projeto é um dinheiro que vem com destinação, ele vem carimbado. Você só pode usar para isso. Sabe por quê? Porque na hora da sua prestação de contas, se você disse lá no edital que você ia usar para comprar material e a sua nota fiscal não corresponde àquele valor, a sua prestação de contas pode ser indeferida. Então, é importante que você entenda isso. Outra coisa, as propostas serão obrigatoriamente inéditas, que foi o que a gente falou, e não poderão participar das propostas já publicadas em qualquer meio digital, em qualquer meio de edital digital ou não. Se você já faz um trabalho e já publicou ele de alguma forma, reformule, reestruture, reinvente ele. Você não precisa inventar, reinvente ele. Mas se você já apresentou essa roupagem e vai trazer isso de volta para o edital, as chances de ser indeferida, elas são maiores. Então, é necessário que você dê uma roupagem inédita ao que está acontecendo no edital. Além das características anteriores, os projetos seguem especificações por categoria. Edital 3 e edital 4. São 2 editais diferentes. São valores diferentes, são aportes diferentes. E cada um deles tem especificação. O projeto é um só, mas cada um deles está dizendo o que é que tem que conter em cada projeto. Então, é importante que você siga essa especificação. E o proponente deverá anexar as autorizações, que foi o que Manu falou, da questão dos direitos autorais. Iamara, como é que eu faço? A gente até entrou no site, deu uma olhada. Você pode requerer lá essas autorizações. Já teve até alguns eventos grandes em Campina Grande que foram multados porque estavam tocando músicas que não tinham direito autoral para tocar aquela... Ah, mas eu escuto no meu celular de qualquer forma, certo? Mas se juntou 3 pessoas para escutar e não tem autorização do autor ou do detentor daquele título, você simplesmente está cometendo um crime. Então, precisa das autorizações. Não. É um proponente, ele pode participar do audiovisual e ele pode participar do artístico, certo? Do 3 e do 4, porque um não exclui o outro. Mas dentro do mesmo edital, ele não pode participar. Ele pode ter uma proposta para o edital 3 e ele pode ter uma proposta para o edital 4. Eles não se excluem. Mas lembre-se, 2 editais, 2 prestações de contas, então é um trabalho maior. É importante entender. A gente muitas vezes quer fazer a coisa acontecer, aí acaba, não, eu vou fazer, e depois esquece que existe o pós-projeto. Gente, projeto não é ganhar o dinheiro, ele começa quando o dinheiro entra. Aí, de verdade, começa a execução do projeto. Pronto, essas autorizações, né, que a gente já falou, elas têm que ser anexas ao edital, junto com toda a documentação. Como o Iamara falou, a gente vai trazer amanhã um checklist, e aí vocês vão bater direitinho, dentro de cada proposta, né, que vocês vão enviar, qual a documentação necessária para que vocês não esqueçam nada. Então, dentro dessa documentação, quem precisar tem que anexar as autorizações.
Aí, outra parte importante que vocês têm que observar é o formato de cada documento que tem que ser enviado. Por exemplo, isso aqui também foi retirado do edital, do jeitinho que estava lá, né? Todos os produtos deste edital, no caso 3, que é o audiovisual, devem ser finalizados em suportes digitais de alta definição, HD, com resolução mínima de 1080 por 1920 pixels. Aí tem aqui os exemplos. Então, assim, tem que estar aí. Assim como todos os documentos têm que ser enviados em arquivo único, PDF, tem que estar daquele jeitinho. Isso é o que o edital pede, é como a gente tem que enviar, ok? Então, todos os projetos selecionados deverão ser apresentados de forma presencial no edital 4. Então, vamos lá. Eu enviei minha proposta, passou pela banca lá, foi selecionado. Eu tenho que comparecer para apresentar minha proposta, pessoalmente. Se não compareceu, está fora. É uma das etapas de seleção, ok? Todos os projetos deverão conter público-alvo e faixa etária que pretende atingir. Gente, isso é outra coisa extremamente importante. Você não pode querer fazer uma proposta para todo mundo. Ah, não, vou envolver todo... Não, eu tenho que ter um público-alvo, eu tenho que delimitar ali dentro. Quem são essas pessoas? Qual a faixa etária? Como eu pretendo atingir essas pessoas? O que isso vai mudar na vida dessas pessoas? Então, vocês têm que ter isso muito definido na parte de planejamento. Ou vocês também vão estar infringindo cláusulas do edital que vão condicionar a não aprovação do projeto de vocês, certo? Essa questão, gente, de ter o público-alvo e a faixa etária definida é porque muita gente que trabalha, principalmente com projeto social, a gente trabalha com o terceiro setor, a gente faz vários trabalhos para o terceiro setor, e quando a gente chega para a consultoria com o terceiro setor, vamos organizar o portfólio de projetos, vamos. Vocês atendem o quê? Tudo. Como assim? Não, eu atendo tudo. Criança, adulto, jovem, idoso, eu atendo todo mundo. Mas quem é prioritário? Não é todo mundo, é impossível. Primeiro que vem cadastros, vem conselhos, vem várias coisas que você precisa atentar. Então, lembre-se, você não está submetendo tudo o que você faz. Você está submetendo um projeto. Nesse projeto específico que você está submetendo, qual é o público-alvo desse projeto específico? Porque cada público tem uma linguagem, cada público tem uma metodologia, cada público tem uma forma de abordagem. E isso precisa estar claro lá quando você for desenhar a sua proposta no edital. Por isso que é importante que tenha isso. Como a gente também já falou, né, agora a gente está trazendo assim, tudo como estava lá no edital. Com relação à contrapartida social. Como eu falei no começo, os editais, eles trouxeram, especificando, dentro de cada linguagem, o que eles esperam como contrapartida social. Então, está lá no item 14 dos editais, a contrapartida social. Basta vocês, quando forem enquadrar o projeto de vocês nas normas, irem lá. Ah, eu vou fazer um longa-metragem. Então, eu vou lá. O que é que se espera de uma contrapartida social de um longa-metragem? Eu sei que muitas vezes a gente fica imaginando, eu acho que deveria ser assim, eu gostaria que fosse assim, mas a gente tem um edital. Isso é um documento que ele rege a sua proposta. Então, não ache nada, vá para o edital e veja o que o edital está pedindo a você. Essa é a sua oportunidade de acerto. Porque, às vezes, a gente acha muito, a gente imagina muito, a gente acaba viajando e a gente foge da proposta, do que a gente deve atingir. Então, sempre que o edital especifica, olhe o edital. Se o edital diz que é branco, eu acho que deveria ser preto. Não, o edital diz que é branco, acabou, é branco. Então, você tem que ir para o edital, não esqueçam disso. Projeto, edital. O seu projeto ele tem que estar de acordo com o edital que está regindo ele, para que você tenha chances de angariar aquele valor que vai ser atribuído às propostas, tá? Aqui sobre o checklist, porque a gente está batendo muito nessa tecla, gente, porque assim, se o seu projeto ele passa na documentação, nas normas, você tem grandes chances de estar dentro. Por quê? Porque muita gente é eliminado nessa etapa. Parece simples, mas muita gente é eliminada porque não enviou um documento. Então, a gente não quer que vocês percam a oportunidade de vocês pelo documento, que seja
depois, pelo critério, por alguma coisa que, sei lá, enfim, mas que não seja por uma coisa tão simples como um documento, que basta a gente checar o que precisa e enviar certinho, que não seja por causa do formato, que não seja por causa de uma resolução de um vídeo, entendeu? Que a gente passe nessas etapas primárias de avaliação de projeto e que seus projetos cheguem a serem devidamente avaliados, para que vocês tenham chance de serem aprovados. Sim, aqui, né, o tópico 11 do edital, ele fala sobre a publicação dessa primeira etapa, né? Após os projetos avaliados, eles serão publicados no dia 18 de outubro, e aí está o link. Então, acontece também, parece que não, mas acontece, das pessoas enviarem uma proposta para determinado local e simplesmente não se atentarem aos prazos. E aí, dia 18 sai, você não vê, você tinha sido aprovado, e aí você tinha que comparecer para apresentar, e você não compareceu. Aí passou o prazo, aí depois você viu, aí você veio atrás. Perdeu. Então, se atentem aos prazos, coloquem um lembrete. A vida é muito corrida, enviei, pronto, dia 18 eu tenho que dar uma checada para ver se tem algum resultado, se eu fui aprovado. Então, não esqueçam dos prazos. Os prazos são muito importantes. Anotem o prazo limite para envio, anotem o prazo para vocês checarem se foi aprovado, para que vocês não percam também uma coisa simples como um prazo. E aqui também já foi dito, mas reforçando, o não envio ou falta de documento implicará automaticamente na desclassificação do projeto, sendo convocado o suplente. Então, está aqui, 11.2 do edital. Não enviar o documento é tchau. Não compareceu é tchau. Estejam atentos aos prazos e aos documentos e ao formato, porque isso é o básico. É a primeira coisa que vocês têm que atentar. E, pessoal, reforçando, é muito importante que vocês entendam que apresentar o projeto é a primeira etapa da sua seleção. O próprio edital, ele mostra, tem lá a tabela de todas as fases, de todas as datas. Na hora que seu projeto passou, ótimo, ele foi aprovado, dia 18 você vai ter que enviar para um formulário que tem lá no edital, que você só consegue clicar nele se você tiver com acesso à internet, isso é importante. Você tem que anexar todas as certidões da sua empresa. Então, Iamara, e aí o que é que eu faço? Na hora do checklist, você já vai providenciar essas certidões e deixar elas bonitinhas, prontinhas lá. Porque na hora que ele solicitar nesse formulário, você passou, você já envia toda essa documentação. Então, é extremamente importante que você já deixe tudo o que você precisa pronto. Então, do edital 4... é que você passando no projeto, você vai defender o seu projeto. Aí vai sair a lista de aprovados. Não, o 3 não tem não. Aí vai sair a lista de aprovados, aí vai ter lá convocação. E normalmente, gente, quando saem essas listas, eles já saem casadinhos com a data que você tem que ir lá para apresentar o seu projeto. Então, é só para o edital 4, certo? E aí a gente entra agora na parte de orçamentária, certo? E a gente gostaria de convidar a Suênia para fazer isso. Suênia vai explicar um pouco, ela trouxe toda a questão da estrutura orçamentária. E assim que ela terminar de organizar e de mostrar tudo sobre a estrutura orçamentária, a gente vai abrir realmente para perguntas. Vai estar eu, Manu, Suênia e Rodrigo, também vai estar aqui com a gente respondendo essas perguntas, porque eu sei que são muitas informações, mas é importante que vocês se atentem ao básico. Uma das premissas que a gente usa com todos os projetos que a gente faz é o seguinte: antes de você fazer o extraordinário, garanta que o básico está bem feito. É muito melhor você garantir um básico bem feito do que estar em busca do extraordinário. Então, o que é o básico bem feito, como o Manu pontuou? Entregue nos prazos, faça direitinho, não perca nenhum prazo, nenhum documento. Tá certo? Suênia, fica à vontade. Olá, pessoal, boa noite. Eu sou Suênia, sou contadora. Estou aqui em parceria com a U2M para falar sobre essa questão, né, tão importante que é a questão orçamentária, com foco na tributação, né, que foi aí a maior causa de dúvidas, segundo o pessoal da U2M, né, partiu de vocês.
E assim, pessoal, essa parte realmente é muito importante porque ela vai servir de base para prestação de contas, né? Vai estar elencado aqui nessa planilha, na planilha de orçamento, tudo que for utilizado no projeto, né? A destinação de cada recurso. Eu trouxe para vocês aqui as simulações, algumas simulações, já que a dúvida de vocês gira em torno dessa questão de tributação. Eu trouxe 3 tipos de situações aqui. Essa primeira situação, que seria um proponente pessoa física tomando serviço de uma pessoa física, né? De uma pessoa que está prestando serviço para o projeto na equipe como pessoa física. Peguei como base aí um valor do serviço de R$1.000. Retenção de INSS não tem, certo? Retenção de imposto de renda também não tem, porque é de pessoa física para pessoa física. Retenção de ISS. Há retenção de ISS se a pessoa física que estiver prestando serviço, se ela não tiver nenhuma inscrição na prefeitura, ela vai sofrer retenção de ISS, que é 5% do serviço. O valor devido, nesse caso aí, ao artista, seria R$950, que é R$1.000 menos os R$50 deduzidos a título de ISS. Agora a gente vem com a parte do proponente. O que é que o proponente, qual a responsabilidade dele para recolher? INSS, R$200, que é 20% do valor do serviço. O ISS que foi retido do prestador, ele tem essa obrigação de repassar para a prefeitura. Então, o total do cachê no projeto seria de R$1.200. O prestador receberia R$950 e esses R$1.200 é o que vai ser representado aí no projeto. No segundo item, a gente tem a situação de uma pessoa jurídica que contrata um prestador pessoa física. Nesse caso, a gente já vai ter a retenção do INSS, que seria 11% de R$1.000, e a retenção do ISS. O prestador receberia aí de líquido R$840, e o total do cachê ficaria em R$1.000, porque aí o valor do artista seria 840, mais 110 de INSS, mais 50 de ISS, daria os R$1.000. Na terceira situação, a gente já não tem retenção, porque trata-se de proponente pessoa jurídica e prestador de serviço pessoa jurídica. Agora a gente tem a simulação das 3 situações. Como vocês podem ver, a melhor situação é a 3, onde é pessoa jurídica para pessoa jurídica. Empata. A situação 1 seria mais viável, não seria viável para nenhum dos dois, né? Nem o proponente, nem o prestador de serviço. A segunda situação ficaria ruim para o proponente, para o prestador de serviço, né, para o artista. Para o proponente já seria os mesmos R$1.000. E realmente a terceira opção seria, pois não. PF, o proponente PF e o prestador PJ, não teria retenção. Porque a questão aqui é toda do prestador para o proponente. Pela terceira. A seguir eu trouxe, eu peguei o quadro que está lá no edital, que seria um dos quadros lá da planilha orçamentária, para demonstrar para vocês como seria, né? Só que isso vai ser mais mastigado amanhã. Mas só para vocês terem uma ideia como seria lançado isso no quadro, né, na planilha orçamentária. Seria o artista, o cachê de R$950, que é o valor líquido, INSS 20%, que é de R$200, ISS de R$50,
o total iria para R$ 1.200, ao invés dos R$ 1.000 lá iniciais. Pronto, pessoal, é isso. Pois não. Tem alguma restrição em relação a isso? Pode ser qualquer instituição bancária? Pode. Hoje a gente está com muita questão das contas digitais. Então, as contas digitais, a maioria, pela questão de tributação, pela questão de recurso, acaba recorrendo a contas digitais. Não existe restrição para a conta digital. Lembrando que tem que atender ao que o edital diz, tem que estar no nome do proponente. Então, ele não pode sair, nem pode ser aportado para outro lugar nessa questão. E uma das coisas importantes que o Suene está falando aqui, eu sei que quem não gosta de números, quem não gosta da parte técnica, acha uma parte mais chata, mas entenda. Quando você bota lá no edital, que você monta a equipe, e você vai ter que pagar essa equipe para fazer o trabalho, que você colocou na sua planilha, que você vai contratar para fazer, você tem que estar atento a isso aqui. Por isso que é importante você entender. E uma das coisas que eu queria que a Suene explanasse, ela não trouxe aqui porque a gente vai trabalhar mais amanhã, mas eu queria que ela falasse um pouquinho, foi a questão da retenção na fonte. É uma das coisas que o edital diz que ele está retendo na fonte. Quais são as porcentagens dessa retenção? Pronto, pegando o exemplo de R$ 1.000, está lá dizendo que eu tenho R$ 1.000. Se a retenção, eu sou pessoa jurídica e é retido na fonte, quanto é retido? Se eu sou pessoa física e é retido na fonte, quanto é retido? Gente, só para... a gente pegou aqui no edital, para ficar mais fácil a questão das contas. São aceitas ainda conta fácil do Banco do Brasil e contas de bancos digitais autorizadas pelo Banco Central, pela Bacen, conforme os constantes no link. Aí ele dá um link com a lista desses bancos. Não será aceita conta fácil da Caixa Econômica Federal. Quem não sabe, a conta fácil da Caixa Econômica é quando você vai receber salário em algum lugar. E ele diz, abra uma conta da Caixa na casa lotérica. Aí aquela é uma conta fácil. Aí o Iamara, minha conta é essa, o que é que eu faço? Vá lá na Caixa correspondente e peça para que ele faça a troca dessa conta e ele organiza. Aí... E aí, outra coisa, não são aceitas a conta fácil da Caixa Econômica, conta poupança do Banco do Brasil e poupança da Caixa Econômica Federal, benefício do Bolsa Famílias e conta com limites diários inferiores ao pleno pleiteado. Gente, o que é isso? Uma conta fácil, normalmente, ela só tem, se eu não me engano, é até R$ 2.000, R$ 3.000 que você pode ter de aporte. Então, isso acaba limitando. A questão da poupança tem toda a questão de que o dinheiro que entra, você tem que transferir para uma conta corrente para você poder utilizar o dinheiro, então não se utiliza. Mas estando lá dentro do link, todos os bancos que você pode utilizar, então fica livre. Suênia, sobre a questão da retenção na fonte. Pronto, sobre essa questão da retenção, reforçando, né? Com o exemplo que eu trouxe, eu peguei como exemplo R$ 1.000, aí obviamente R$ 1.000 está dentro da faixa de isenção do imposto de renda na fonte, certo? Se for um valor superior a R$ 2.200, aí já vai sofrer retenção de imposto de renda na fonte também. Tem a questão essa questão do ISS, só se o prestador não tiver inscrição na prefeitura local, se ele tiver, e ele tem que comprovar que tem, ele não sofre retenção de ISS. Se ele não comprovar, ele vai sofrer retenção. A questão do INSS, ela só ocorre quando é de pessoa física para pessoa jurídica, né? O proponente é pessoa jurídica e está tomando serviço da pessoa física. Então, ele tem que pagar, ele tem que reter esses R$ 110 aí, no caso, nesse exemplo.
Pessoal, ficou alguma dúvida em relação a isso? Oi? Pelo edital, o proponente, ele tem que ser... Não, a pessoa, ela não precisa ser natural de Campina Grande. O projeto tem que estar rodando em Campina Grande há pelo menos 2 anos. O prestador de serviço, tem alguma restrição? Acho que não, né? Sobre essa questão, no edital tem dizendo que sua equipe tem que ter 70% dela de Campina Grande, certo? Você está falando da terceirização. Então, vamos lá. Como é que funciona a terceirização? Eu tenho um projeto para rodar e eu preciso contratar alguém para executar esse projeto. Eu contrato Suênia com a empresa dela. Quem vai estar debaixo da empresa dela, isso não interessa, porque eu contratei uma pessoa jurídica. Para executar o serviço, ela tem a equipe dela. Então, você não se preocupa quando você contrata uma pessoa jurídica, você não se preocupa com quem ela vai contratar para prestar um serviço. Agora, só um parêntese. Nesse caso, eu tenho uma equipe, ela contrata a minha empresa, né? Eu sou uma PJ, tenho uma equipe, ela contrata e eu coloco essa equipe para trabalhar nesse projeto. Aí há retenção de INSS, 11% de retenção, porque existe cessão de mão de obra aí nessa relação. Gente, quem precisar perguntar, vem aqui. Eu não vou porque o microfone não vai, mas é porque a gente precisa que escute no vídeo que ele está gravando. Quem não retém na fonte? Pega daqui. Veja só, essa questão de retenção, ela não se dá pela entrada do recurso na conta do proponente. Ela se dá pela prestação de serviço. Certo. Aí vai estar baseado, o quanto líquido vai entrar, vai estar baseado na equipe que o senhor colocou. Na sua lá, eles não pedem uma planilha orçamentária, eles não pedem. Quando você manda a planilha orçamentária, que seu projeto é aprovado, ele vai ser baseado nessa planilha. Então, se você contratou pessoa física ou pessoa jurídica, é que vai dizer quanto vai ser essa questão de retenção. E vai ter a rubrica lá de impostos. Não, a gente a planilha orçamentária de previsão, ela já vai no projeto. Então, você já manda a previsão, sua equipe já tem que estar toda descrita no projeto. Então, já, nos anexos, ele já pede, e na estrutura do projeto, logo no iniciozinho, ele já pede que você descreva a equipe do projeto. Então, essa planilha de previsão orçamentária, ela já vai no projeto. Ela não é depois. Ela já vai. Então, já tem lá as pessoas que você tem, o que você vai fazer, como é que você vai fazer. Isso. Tem que estar tudo previsto no orçamento. Ele é a base para a prestação de contas. É nele que a banca examinadora vai se basear para... Isso. Exatamente. Porque não tem como dizer a você o seguinte, ó, é 10 mil reais que eu tenho lá e você vai receber só 8.500.
Não tem como a gente dizer porque não sabemos que tipo de formação a sua equipe tem. Por exemplo, você é uma empresa. Eu tenho 5 pessoas para executar o serviço. Essas 5 pessoas são contratadas da sua empresa? Se elas não são contratadas e elas vão prestar serviço do projeto, então você é uma pessoa física contratando uma pessoa, você é uma pessoa jurídica contratando uma pessoa física para executar o serviço. Se não existe vínculo empregatício, você vai fazer uma contratação de serviço. Então, é importante esse entendimento, porque na hora que eu boto essa planilha orçamentária lá no projeto, é que vai se basear exatamente essa retenção que ele vai fazer, baseado naquilo que você está colocando. Porque não tem como a gente saber como é que está funcionando a sua equipe. Você, por exemplo, eu estou lá, eu tenho a minha equipe, então eu tenho fulano, fulano, fulano e fulano. Então, fulano, 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 fulano são prestações da minha equipe, serão pessoas que vão prestar serviço. Essas pessoas vão me prestar serviço como pessoa física, como pessoa jurídica. Elas já fazem parte da minha equipe, já são contratadas, então eu já pago todos esses tributos em relação a isso. Então, por isso que ele pede o currículo, por isso que ele pede portfólio, por isso que ele pede a descrição, por isso que ele pede a função, ele pede tudo isso dentro do edital, que é exatamente para fazer com que saiba qual é a retenção, porque o próprio edital ele não deixa claro isso. Eu sei o que é que eu já entendi qual a sua dúvida, porque aqui eu fiz essa relação entre proponente e prestador de serviço, mas você está querendo saber entre proponente e projeto. E aí, sim, se você for uma pessoa física, você vai receber as retenções que tem ali. Imposto de renda, depende, o valor é alto, né? Imposto de renda, INSS, ISS, se você não tiver inscrição na prefeitura como autônomo. Se você for uma pessoa jurídica, você não vai sofrer retenção. O que ela está falando sobre essa questão de retenção é basicamente sobre o proponente, não é sobre a equipe, entendeu? Porque aí não tem como a gente ter esse controle, realmente como ele está falando lá. Então, a retenção vai ser de acordo com o proponente, se é CNPJ ou CPF, certo? Que é em relação à prefeitura, é essa questão aí. E aí, tá na certo? hora que ele for contratar, que ele for fazer os pagamentos, que ele for fazer tudo isso, aí exatamente ele vai funcionar em cima disso aí. Então, o proponente, ele é pessoa física, então ele vai ter mais retenção do que se ele é pessoa jurídica. E na hora que ele for executar o serviço, você colocou sua equipe lá, e você previu, por exemplo, o que você vai gastar com a sua equipe, porque lá na planilha orçamentária você tem que dizer quanto é que você vai gastar com pessoas, com equipamentos, com não sei o quê. Você colocou a previsão lá que você vai gastar com pessoas R$5.000. Só que aí muda. Eu, como pessoa jurídica que vou contratar, na hora que eu for contratar, se essa pessoa for pessoa física, pode ser que não seja mais os 5.000. Pode ser que eu pague mais. Então, por isso que é importante, mesmo que você não explique lá quem é a pessoa, que já esteja mapeado para você quem é essa pessoa. Porque na hora de você fazer a conta de quanto você vai colocar lá de despesa com pessoal, já tem que estar isso aí organizado. Porque Não é isso não. É porque realmente a gente não tinha entendido qual era a sua dúvida inicial. Essa questão aí de recolhimento entre essa relação de proponente e prestador de serviço, ela vai sendo feita ao longo da execução que for acontecendo. Isso. Líquido, se você, proponente, for pessoa física, de imposto de renda, tirando imposto de renda, tirando INSS, tirando ISS. Já vem descontado. É como a gente quando recebe o contra-cheque lá no trabalho. A gente quando recebe o contra-cheque, não vem descontado as coisas no contra-cheque, exatamente aquilo que vai acontecer. Isso. Aí essa questão da despesa com a equipe, porque ela tem que ser
ela tem que ser pensada agora, porque na hora que a planilha pede despesa com material, despesa com equipe, despesa com insumos, quando você faz a previsão disso e coloca na planilha, e na hora que você vai lá fazer a prestação de contas e você não consegue bater esse valor, porque você não observou que tipo de contratação vai ser feita. Então, é essas duas formas que precisa ser analisada. Sem dúvida. Sem dúvida. Não, mas é PJ, é pessoa jurídica. É. Você vai gerar uma nota fiscal para o projeto. Gente, certo. Gera uma nota fiscal de você para você mesmo. Pode, avulsa. Se ela não tiver empresa, né? Se não for PJ. Respondendo a sua pergunta, não é que seja interessante que todo mundo seja PJ. É porque a tributação de PJ para PJ, ela é diferente. Por quê? Porque aí a gente está falando de garantia de direito. Na hora que uma pessoa física contrata uma pessoa jurídica, tem direitos que são devidos. É a mesma coisa no trabalho. Você que trabalha para uma empresa, é uma pessoa jurídica lhe contratando e ela tem tributos e direitos devidos por lei. Aí é diferente quando eu sou empresa e você é empresa. Já não é só uma prestação de serviço onde eu estou em um patamar menor, não. Nós estamos iguais, temos o mesmo interesse, então estamos fazendo uma relação comercial. Então, por isso que é importante. Facilita, certo? Facilita. Mas, entenda, mesmo com essa facilitação, a gente sabe que, principalmente quem tem projetos menores, encontra muita dificuldade de fazer isso aqui. Principalmente na contratação de pessoas, principalmente na organização, para você fazer isso. Então, é importante que você, na hora que você estiver montando a equipe, que você estiver montando ali o seu ecossistema para esse projeto, você já vai instruindo as pessoas em como é a forma interessante de se trabalhar, como é a forma correta de se trabalhar. Como o Iamara já falou, vocês têm que observar realmente qual é o tipo de linguagem onde que encaixa o projeto de vocês, até porque isso vai diferenciar da sua equipe, do que você vai precisar de material. Então, às vezes até a questão do custo, é importante vocês verem isso, o que é importante, o que vai ser, o que vocês vão conseguir realmente com o valor que tem de recurso. Que como o Iamara já falou, temos valores altos, principalmente para o pessoal do audiovisual, né, que o edital da Lei Paulo Gustavo é mais direcionado para o audiovisual. Mas para as outras linguagens, a gente teve que diluir, e quando diluiu, os valores ficaram pequenos. Então, é interessante que você, exatamente o que elas vão fazer amanhã, pensar nesse esquema, nesse esqueleto do projeto de vocês, que tenha menos custo e que execute o projeto. Então, é importante que vocês pensem nisso, certo? Gente, isso que o Rodrigo está falando é importante, isso chama-se viabilidade de projeto. Muitas vezes a sua ideia é muito boa, o seu projeto é muito bom, ele dá resultado, ele muda vidas, mas para esse edital ele pode não ser interessante. Porque aquilo que você quer executar, com a rubrica que o edital lhe deu, você só pode ter R$3.000. Aí você é pessoa física. Aí você, como se entra como pessoa física, como a Sônia falou, aí vai ter o desconto do INSS e o desconto do ISS em cima dos 3. Quando saiu esse desconto, o que sobrar vai dar para você executar o que você planejou para isso? Então, é importante você entender que viabilidade de projetos não é só a viabilidade financeira, não, é a viabilidade de execução. Muitas vezes a gente tem uma ideia muito boa, mas para esse momento ela não cabe. E não existe só uma forma. Nós ainda engatinhamos aqui como cidade em captação de recursos. Nós ainda engatinhamos. Mas existe um universo de captação de recursos. Existem muitas áreas que dá para captar recursos. A gente mapeou, gente, só até setembro tem em média 15 editais com fomento à cultura abertos.
Então, assim, existe uma gama. É preciso que você entenda que é uma coisa que a gente trabalha muito quando a gente está trabalhando com organização social. É preciso que você entenda que você é uma empresa. Se você é uma empresa, você tem que se comportar como uma empresa. Então, você tem que ter a sua equipe. Ah, o Iamara não tem uma equipe. Toda empresa começa com eu equipe. Eu faço tudo. Mas você tem que saber o que precisa ser feito naquele momento. Então, venha amanhã ao Iamara, mas eu acho que meu projeto não vou conseguir, porque o aporte dele é R$3.000, então eu vou conseguir pouca coisa. Deixo de fazer? Não. Toda experiência ela é válida, mas entenda. Depois você não vai se frustrar. Depois você não vai dizer, o dinheiro entrou e não deu para fazer nada. Lembre-se, alinhe o objetivo do seu projeto, a capacidade de execução que você tem com o recurso que você está recebendo. Porque você muitas vezes desenha o objetivo do seu projeto achando que você vai receber R$50.000 e no final você recebe 5. Então, você precisa entender e alinhar. Para o que eu quero com esse edital? Vai dar para fazer? Não. E o que é que dá para fazer com esse valor? Dá para fazer isso. Então, ajuste o seu projeto só para isso. Lembrando, o esforço é o mesmo, a estrutura é a mesma, os documentos são o mesmo e a prestação de contas é a mesma. Seja para quem vai ganhar R$3.000, seja para quem vai ganhar R$90.000. O processo é o mesmo. A diferença é, eu estou imprimindo energia para alcançar maiores ou menores resultados. Então, isso é entender a viabilidade do projeto. A gente recebe muito projeto. Eu queria escrever um projeto assim. Aí, quando a gente pega que vai analisar a viabilidade, a gente senta com a pessoa. Vamos lá. Você quer o quê? Eu quero isso. Custa quanto? Custa isso. Está vendo que você não consegue pagar? Mas e se eu conseguir? Vai dar para pagar o quê? Não dá. Então, não existe viabilidade para esse recurso. Não quer dizer que não existe viabilidade no seu projeto. Quer dizer que você precisa pesquisar recursos diferentes para aquilo que você quer executar. Então, é importante esse alinhamento. Alguém tem mais alguma pergunta? Sim, vamos lá. Vamos explicar como é que vai ser amanhã. Amanhã nós estaremos iniciando às 9 horas da manhã em ponto. Nós vamos trazer a explicação geral da estrutura do projeto. Certo? Então, vamos explanar de forma geral. O que foi que nós fizemos? Nós fizemos já o esqueleto do projeto. Então, a gente vai entregar para vocês o esqueleto do projeto. O que é que o edital está pedindo e os exemplos de como você preencher cada coisa dessa. Nessa explanação geral, quando ela terminar, a gente vai dividir vocês por edital. E aí, o restante da equipe da O2M vai estar aqui amanhã e a gente vai sentar com vocês e orientar essa escrita e orientar como vai ser. Iamara, mas eu queria no meu computador. Todos os arquivos que serão entregues fisicamente também serão disponibilizados digitalmente para vocês, para que vocês façam toda a estrutura do projeto. Então, nós vamos estar à disposição. É 9 a meio-dia, 2 às 17, 14 às 17. Iamara, esse horário ele é engessado? Não. Vai depender de como a gente vai trabalhar. Conseguir entender, conseguir organizar meu projeto de manhã. Eu preciso vir à tarde? Não. Você vai focar no seu projeto. Então, a gente inicia às 9 com a explicação geral do que é o projeto, baseado porque os projetos eles são iguais para os dois editais. O que vai mudar são as especificações de cada um deles. Então, a gente vai passar o geral, que é igual para todo mundo, e depois a gente vai sentar com vocês pontualmente e ver as especificações. Para mim, que é audiovisual, o que é que eu preciso ter, como é que eu preciso colocar, e principalmente o que eu já tenho e o que eu não tenho. Essa divisão a gente vai fazer bem direitinho. E orientar vocês na escrita. Vamos escrever o projeto por vocês? Não. Vamos orientar. Então, é importante que você traga já o objetivo, o que é que você quer fazer, como é que você quer fazer. Já pense na contrapartida, já tenha algo estruturado, porque a gente vai adequar isso ao que o edital pede. Certo? Porque é importante que você entenda esse alinhamento. A gente recebeu alguns projetos. Não, mas esse projeto passa assim. A gente não vai garantir. Vamos alinhar mais uma vez a expectativa que tem mais gente que chegou depois. Nós não estamos garantindo que quem está aqui vai ser contemplado com o edital 3 e 4. Nós estamos aumentando aqui as suas chances de contemplação, adequando você a cada requisito que o edital está pontuando lá. Mas isso não é garantia. Por quê? Lá no edital deixa claro que uma banca avaliadora, ela vai pegar o seu projeto, ela vai ver se está tudo ok, se a documentação está ok. Depois ela vai ver se o seu projeto está atendendo todas as especificações que estão lá e ela vai pontuar o seu projeto.
em relação àquilo. Então, o que a gente vai fazer aqui amanhã é alinhar o seu projeto para que você consiga atingir essas pontuações. Mas lembre-se, toda avaliação ela é subjetiva. O que é uma avaliação subjetiva? É da pessoa que está avaliando. Então, por isso que a escrita... Lembra que eu disse que a organização era importante em projetos? Sabe qual é a segunda coisa mais importante em projetos? A escrita. É você conseguir passar e defender a sua ideia por meio de palavras. Porque você não vai ter a chance de convencer aquela pessoa que está ali lendo o seu projeto de que aquilo é muito importante. E as suas palavras é que tem que fazer e ter o poder de fazer com que a pessoa entenda aquilo que você está fazendo e entregando. Certo? Mais alguma coisa? Então, amanhã, nesse mesmo local, às 9 horas da manhã, nós estaremos iniciando. Certo? Rodrigo, mais alguma coisa? Só, exatamente, se vocês puderem, eu acho que já o Iamara já falou sobre questão de material, né, que vai Sim. trazer. Também vamos disponibilizar algumas pranchetas, se for necessário, para... Mas se você quiser trazer seu computador, lembrando que a internet aqui, por causa do lugar fechado, o sinal é ruim, certo? Então, você trabalhar offline em relação a isso, sem problemas. Se quiser trazer o caderno que você gosta de escrever ali no seu caderno, não tem problema. Mas todo mundo que estiver aqui vai receber o material impresso para também rascunhar nesse material amanhã, certo? Então, eu gostaria de mais uma vez agradecer a presença de vocês e esperamos vocês amanhã. Espero que tenham gostado, já tenham, assim, iluminado um pouquinho a cabeça de cada um e que venham realmente com essa sede de sair aqui com os projetos basicamente prontos, porque nós que estamos aqui, eu até não disse assim, eu faço parte da coordenação dos editais, então nós que estamos nessa coordenação não temos o intuito nenhum de fazer com que esse recurso volte. Então, é importante que a gente consiga que a média de projetos, se todos forem contemplados, são em média 199 projetos. Então, nós queremos que todos esses projetos aconteçam, tá bom? Então, boa noite para todos. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Eu quero agradecer só um minutinho só a presença de vocês e quero agradecer essa equipe que está empenhada em nos ajudar em todos os aspectos. Pelo que eu entendi, eles estão preparando a nós para que a gente não venha tropeçar nenhuma vírgula na formatação desse projeto. Eu acho que a intenção principal é essa, sair todo mundo com uma coisa, digamos assim, praticamente aprovado. Quem vai dizer se é aprovado ou não é a banca deles lá. Agora, para quebrar o paradigma aqui um pouquinho, para quebrar o clima, eu quero contar um pouquinho para vocês. Eu sou o poeta Cidinho. Muita gente aqui não me conhece, mas Alisson me conhece já há bastante tempo. Inclusive, em 99, eu gravei uma música para o Parque do Povo com Alisson e com o saudoso Gabimar Cavalcante, o pai dele, que chama Sou Arrasta-Pé Maior do Mundo. Mas como o Santo de Casa não obra milagre, essa música pouco foi divulgada. Fiz uma no Sesc Centenário também, que foi pouco divulgada. Mas agora há pouco, no São João, eu tive motivação de sobra para fazer uma música. E eu queria que vocês dissessem, com uma salva de palma ou com o braço levantado, se essa música faz sentido ou não. Um dos crimes que aconteceu culturalmente agora no nosso São João foi a discriminação do nosso irmão artista Flávio José aqui no Parque do Povo. E isso são coisas que nós devemos lutar por ela para que não aconteça mais nem em Campina Grande, nem em parte nenhuma do país. Porque Flávio José é hoje, para mim e para muitos, acredito, o maior representante da nossa cultura nordestina, de Brasil e de mundo afora. Então, o cidadão veio cantar, ele se programou para fazer uma apresentação, digamos, de 2 horas, e ele foi solicitado a tocar apenas a metade da apresentação dele. Então, diante daquela exposição que ele fez, eu resolvi escrever, estou gravando e vou mostrar para vocês. Eu não vou cantar pela metade, nem quem me pague 1 milhão. Cantar é como fazer amor, pela metade faço não. Sempre quando a gente faz amor, exige uma preparação. Ensaio é uma